A culpa pode ser um grande entrave na nossa vida. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês de onde vem o nosso sentimento de culpa. Quais são as consequências da gente manter ele na nossa mente e principalmente como é que a gente faz para superar esse sentimento. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Todos nós experimentamos a culpa em maior ou menor grau na nossa vida. A gente se culpa por trabalhar demais, a gente se culpa quando a gente está de férias e não está trabalhando, a gente se culpa quando a gente briga com as crianças e a gente também se culpa por achar que a gente não está educando eles da maneira correta. A gente se culpa quando a gente é sincero com alguém e a gente também se culpa quando a gente não consegue expressar aquilo que a gente está sentindo e ser sincero com os nossos sentimentos. Então parece que não tem saída, né? Mas da onde será que vem esse sentimento de culpa que corrói a gente muitas vezes? O sentimento de culpa, ele nasce da nossa crença de que nós somos os fazedores, os responsáveis de todos os atos e decisões que a gente toma na vida da gente. E aqui eu vou precisar que a gente abra um pouquinho a nossa mente para que a gente consiga enxergar para além da superfície ou para além da nossa personalidade, na nossa crença de que nós somos essa personalidade que a gente criou. Quando a gente enxerga o mundo através do viés da separação, através do viés da dualidade, a gente se percebe separados. E a partir dessa separação, nós somos o sujeito de tudo aquilo que a gente faz. Então, nós somos os tomadores de decisões, nós somos os praticantes de atos, nós somos independentes e estamos no controle. Mas, olha só, quando eu peço para a gente olhar para além da superfície, eu quero que você siga comigo esse raciocínio. A partir dessa personalidade, a gente também se enxerga como seres únicos, concorda? Como seres que têm determinadas características. Mas essas características que a gente tem, elas nos foram dadas através de condicionamentos, através de tudo aquilo que a gente aprendeu estando no mundo quando a gente ainda era muito jovem. Uma outra forma de olhar para isso é perceber que nós somos uma combinação dos fatores genéticos com as influências do meio ambiente, né? Ou tudo aquilo que a gente aprendeu, os nossos condicionamentos. Então, se nós somos uma combinação desses dois fatores, você controla algum deles ou você é sujeito de tudo isso? O que eu quero dizer é que quando a gente imagina que nós estamos tomando decisões, o que a gente está fazendo é olhar para uma cartilha que nos ensinaram, uma cartilha ali cheia de regras e valores que nos ensinaram para consultar o que seria adequado para cada uma das experiências que a gente tem. Mas essa cartilha que você tem é algo bastante limitado, que veio para você de gerações anteriores, de acordo com os limites que aquelas gerações também experimentaram. Então, qual é a liberdade que você tem de verdade na sua vida ao tomar as decisões que você vem tomando? Quando você sente fome, por exemplo, e decide comer um sanduíche de atum, você tem algum poder de decisão sobre a fome que você sentiu? Ou isso foi uma resposta fisiológica do seu corpo? E com relação ao sanduíche de atum, se você nunca soubesse da possibilidade de fazer um sanduíche de atum, você escolheria essa opção? Você foi ensinado a experimentar coisas novas? Ou você se sente mais seguro fazendo mais daquilo que você está acostumado a fazer? Percebe o tanto que a gente é influenciado pelos nossos condicionamentos quando a gente está tomando as nossas decisões?
e o tanto que esses condicionamentos fazem parte de um grande oceano de coisas que aconteceram muito antes da gente estar aqui, o tanto que as nossas decisões são baseadas naquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, que eles aprenderam com os nossos avós e assim por diante. A gente tem a impressão de que a gente é só uma onda quebrando na praia. E na verdade a gente faz parte desse oceano imenso de coisas que aconteceram muito antes da gente, se a gente for olhar lá para trás, desde o Big Bang até hoje. E a gente só consegue tomar as decisões que a gente toma e fazer as escolhas que a gente faz baseado na consciência que a gente tem neste exato momento, neste ponto do tempo e espaço, em função de toda essa evolução. Os nossos condicionamentos são como se fosse um programa de computador que está sendo girado na nossa mente o tempo todo. Então, na prática, quando a gente está inconsciente, a gente não está tomando nenhuma decisão. A gente está só reproduzindo esse programa e tomando as mesmas decisões baseados no que a gente aprendeu, naquilo que foi ensinado para a gente e na forma como a gente se sentiu nesse ambiente. Mas então, se tudo aquilo que a gente faz vem dessa mente condicionada, por que é que mesmo assim a gente se sente culpado? A culpa, ela tem uma razão de ser. E é aqui que eu quero explicar para vocês as consequências da gente manter a culpa na nossa mente. Quando a gente se sente culpado, internamente a gente também toma uma decisão de condenação. A gente se condena por essa culpa. E a gente não só se condena, como a gente também se castiga. Então a gente faz alguma coisa que nos faz sentir culpados e em seguida a gente arruma alguma coisa para se punir, para se autopunir. E essas coisas que a gente arruma para se autopunir são a escassez que a gente vive, é uma doença que você experimenta, é um acidente e assim por diante. Olhe para a sua vida nas situações onde você se sentiu mais culpado com relação a alguma coisa que você fez, o que aconteceu logo a seguir daquela sua sensação de culpa. Se você não conseguir se lembrar de nada, comece a prestar atenção quando isso acontecer uma próxima vez na sua vida. E aí a gente entra num ciclo que é interminável, porque a gente se culpa, a gente se condena, a gente se pune e assim por diante. E quanto mais a gente se pune, mais culpado a gente se sente e a gente vai reforçando esse ciclo, que é um ciclo onde o ego consegue se perpetuar, né? Porque o ego, como ele se põe nessa posição de fazedor e de tomador de decisões e responsável por tudo aquilo que ele faz, né? Cada vez que a vida sai de acordo com o esperado, de acordo com aquilo que a gente quer, ele se vangloria. Eu consegui, eu fiz. E o oposto também é verdadeiro. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente tinha planejado, a gente se frustra e a gente se culpa. Então, o ego, ele sempre vai colocar a gente nessa corrida de rato, né, entre buscar o prazer e evitar a dor. E cada vez que a gente alcança o prazer, a gente estufa o peito para dizer que conseguiu, para dizer que a gente fez, e todas as vezes que a gente experimenta a dor, a gente se sente culpado, a gente tenta evitar isso ao máximo, muitas das vezes jogando inclusive essa culpa pela nossa dor em cima de outras pessoas, né? Porque a gente não suporta sentir ela sozinho, muitas das vezes. E assim esse ciclo vai se perpetuando até o fim da nossa vida, mantendo a gente na inconsciência. A culpa é uma das maiores resistências que a gente pode ter na vida, porque ela nos mantém separados da nossa real natureza. E quanto maior for a nossa culpa, mais a gente reforça o ego dentro da gente, mais a gente vai reforçar esse sentimento de que nós somos
indivíduos separados, independentes e no controle. Imagina aí você, né, como uma pessoa, um bonequinho de você, um personagem, e aí na frente desse personagem você pode imaginar um grande muro, um muro muito alto e muito grosso. Do outro lado dessa parede está quem você é de verdade. Para a gente sair então desse labirinto, é preciso que a gente se questione quem somos nós verdadeiramente. Nós não somos a nossa personalidade. A gente não é essa imagem que a gente criou de nós mesmos, essa pessoa que experimenta as coisas no mundo. A gente é alguma coisa para além disso. Nós somos a consciência que experimenta tudo isso que a gente vive. E eu entendo que muitas vezes é difícil da gente entender isso de uma forma clara, porque a consciência não é uma pessoa, né? A consciência, ela é sem forma. E aí talvez por isso que fique difícil para a gente entender. Mas esses são conceitos que a gente não vai conseguir capturar o significado se a gente tentar entender apenas com os nossos sentidos intelectuais. É algo que a gente precisa experimentar, é algo que a gente precisa sentar em meditação e observar a nossa mente, observar os pensamentos que brotam dessa consciência. Essa consciência é você verdadeiramente. A gente está muito focado sempre no fora, né? Por isso que fica tão difícil da gente perceber e entender tudo isso que eu tô falando muitas vezes. Essa consciência que nós somos, ela está aqui experimentando os efeitos do nosso condicionamento. E através dessas experiências é que a gente vai decidir o que é que a gente quer continuar vivendo, o que é que leva a gente para frente, que faz a gente evoluir e o que é que não nos serve, o que é que nos ensinaram e que não nos serve, não nos ajuda em nada, né? Não colabora com o nosso crescimento, com o nosso avanço. Essa é a escolha que a gente tem que fazer. Só que a gente só consegue fazer essa escolha olhando sob o ponto de vista da consciência que nós somos. Essas decisões que a gente toma, elas estão baseadas num outro vídeo que eu postei aqui no canal sobre polarização positiva e negativa. Eu vou deixar o link aqui se você quiser ir lá dar uma olhada. Entender tudo isso aqui é uma grande chave que pode mudar a sua vida de forma definitiva. Porque quando você se coloca em modo de observação, né, quando você olha para dentro, pode ser que você se dê conta que muitos dos pensamentos que brotam da sua consciência não são criados por você. Você é aquele que observa esses pensamentos. Você é aquele que observa os sentimentos decorrentes desses pensamentos que brotam da sua mente, né? E aí, a partir desse lugar, você não perde mais tempo dedicando a sua vida a ficar olhando para o efeito desses pensamentos, para o efeito de tudo aquilo que é criado na sua mente. Você vai estar olhando direto para a causa, você vai estar olhando direto para a fonte de tudo aquilo que você produz na sua vida. E aí, a partir deste lugar, a gente pode olhar para a vida como um processo natural de momentos de alegria e de momentos de tristeza, né? De coisas que vão fazer o nosso coração vibrar e de desafios que a gente pode encarar como oportunidades, né? Todos os erros que a gente acredita que a gente comete, todas as nossas falhas, são a vida mostrando pra gente, são a vida dando pra gente oportunidades de a gente olhar para esse lugar e decidir diferente, decidir escolher diferente. Escolher não continuar perpetuando algo só porque a gente aprendeu dessa maneira. Mas preste atenção, a gente não pode usar isso, né, essa verdade de que nós somos inocentes para justificar mentiras. Porque então você pode pensar, tudo bem,
Então, se eu não sou culpado por nada, eu posso continuar agindo com relação aos meus condicionamentos do jeito que eu sempre fiz, que não tem problema nenhum, eu não tenho culpa de nada. E de fato você pode, essa é uma escolha que você pode fazer. A escolha que você não faz é os efeitos que você vai colher disso, né? Os efeitos vão ser os mesmos, porque as causas não foram mudadas. Então você vai continuar experimentando tudo aquilo que você vem experimentando até agora. E isso não vai mudar a sua essência, isso não vai mudar quem você é verdadeiramente, mas muda a experiência que você tem aqui. Então, se você quer experimentar algo diferente, você precisa olhar para dentro, você precisa identificar essa consciência invulnerável que nunca teve culpa de nada e que estava só experimentando todas as coisas que essa persona, que esse personagem que a gente criou, né, a partir de tudo aquilo que a gente aprendeu, tá colocando no mundo. E as decisões que você tomar com relação às experiências que você vive aqui vão te aproximar ou te afastar dessa sua essência, te afastar de quem você é verdadeiramente e da sua fonte. E tudo que a gente quer é se aproximar disso tudo, né? Por isso que no fim das contas não tem saída. A gente vai ter que aprender a olhar para dentro e reconhecer quem nós somos verdadeiramente, que nós não somos essa personalidade, essa forma aqui com essa historinha de presente, passado e futuro que a gente imaginou. Então a gente precisa agir com responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade que a gente tem de responder aos nossos condicionamentos. É isso que vai determinar a experiência ou as experiências, né, que a gente tem aqui. A única escolha real possível que a gente pode fazer é sob o ponto de vista do observador. Quando a gente está olhando sob o ponto de vista da separação, a gente se torna só um fantoche para os nossos condicionamentos. Desse lugar, a gente não tem condições de tomar nenhuma decisão. A decisão que a gente toma é olhando a partir da consciência, olhando para quais são as experiências que o nosso condicionamento nos traz, e a partir daí a gente pode decidir se a gente quer continuar com um padrão, né, da forma como a gente faz as coisas, ou com outro. Porque quando você está identificado com a personalidade, tudo que você consegue sentir é culpa pelas suas escolhas, porque você se acha mesmo como se você fosse tudo aquilo, né? A culpa, ela traz a sensação de que você é uma pessoa ruim, de que você é uma pessoa incapaz. Essa é a historinha que ela te conta. E uma pessoa ruim, uma pessoa incapaz, ela não consegue mudar. Ela só consegue sentir pena de si mesmo. Por isso que a gente tem que olhar sobre um outro ponto de vista. Um bom exercício, um excelente exercício com relação a isso, é quando você tiver algum pensamento dessa natureza, você se questionar: quem é que está julgando a mim mesmo dessa forma? Quem é que percebe a mim mesmo dessa forma? E se você quiser ir ainda mais fundo, você pode se perguntar também: quem sou eu? Se eu não sou este condicionamento, se eu não estou julgando a mim mesmo desta maneira, quem sou eu? E deixa essa pergunta aberta, porque essa pergunta, ela não é para ser respondida, ela é uma pergunta para ser experimentada. É a partir da nossa experiência que a gente consegue entender tudo isso que eu tô falando aqui. Porque é muito difícil a gente definir isso em palavras, né? Como é que a gente vai explicar o que é a consciência se não sentindo isso, né? Se não experimentando isso por nós mesmos. Do ponto de vista do observador, nasce a aceitação por tudo que é. Nasce um sentimento de compaixão, um sentimento de auto-perdão. E é a partir daí que a gente consegue olhar para a vida com um sentimento de que ela vai sim nos trazer momentos de alegria, momentos de tristeza e que tá tudo bem, que isso faz parte desse fluxo
que a vida é, né? É assim para todo mundo. A gente deixa de resistir àquilo que a gente não quer e ficar sempre correndo atrás de tudo aquilo que a gente quer. A gente consegue aceitar que esses altos e baixos fazem parte da experiência que a gente veio ter aqui nessa vida na forma dessa consciência. Quando Jesus falou assim, que venham a minhas criancinhas, né? Pois delas é o reino dos céus, foi isso que ele quis dizer. O reino dos céus é esse lugar de paz e tranquilidade que a gente encontra dentro da gente quando a gente olha para esse lugar de quem nós somos como consciência. E por que ele falou, vinde a minhas criancinhas, né? Porque para que a gente consiga chegar nesse lugar, a gente tem que se enxergar pelos olhos dessa criança inocente, dessa criança que não consegue ver culpa no mundo e que não vê culpa também nela mesma. Se a gente se vê como culpados, então a gente não tem acesso a esse reino dos céus, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que ajude muito vocês a olhar para qualquer sentimento de culpa que você possa ter na sua vida com relação a coisas que aconteceram, com relação a coisas que estão acontecendo agora e reinterpretar isso. Olhe para isso de uma forma diferente. Você é inocente. Quem você é verdadeiramente é inocente, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!